Olá pessoal, tudo bem? Como foi requisitado por alguns alunos, nós vamos aqui fazer uma pequena revisão da matéria que foi vista antes aí da paralisação por conta do encerramento das atividades presenciais. Então a gente viu o modelo de regressão não linear e aí vamos dar foco agora para os modelos de regressão de resposta qualitativa. E aí a gente vai trabalhar principalmente com os modelos de resposta binária. Ou seja, a gente está trabalhando com modelos em que o nosso y ele é 1 ou o nosso y é 0. Ou seja, o nosso y ele é uma variável binária. Ele vai assumir o valor 0 ou o valor 1. Geralmente a gente atribui ao valor 0 o fracasso ou a não realização de um evento. E o 1 seria o sucesso ou a realização desse evento. Sucesso e fracasso aqui é no sentido de acontecer ou não acontecer. Então, por exemplo, se a gente quer modelar se a pessoa pertence à força de trabalho ou não em um determinado momento. Então, que fatores poderiam influenciar? Então, nosso y pertence ou não à força de trabalho. Então, o nosso y seria 1 se está na força de trabalho e o nosso y seria 0 se não está. Então, o 1 seria o sucesso, no sentido de que a pessoa pertence à força de trabalho, e o 0 seria o fracasso, no sentido de a pessoa não estar na força de trabalho. O primeiro modelo que a gente viu foi o modelo de probabilidade linear, que é chamado de MPL. Esse é o modelo mais simples e geralmente ele é o introdutório para os modelos de escolha discreta. Então, o modelo de probabilidade linear ele tem a regressão da seguinte forma. Você tem aqui a sua variável y, que é binária, valor 1 ou valor 0. E aí você vai ter uma regressão, por exemplo, de uma variável beta 0 mais beta 1x. E aqui um termo de erro. Então, por exemplo, você teria que essa variável x seria a renda familiar. Vy seria igual a 1 se a família tiver um imóvel, ou seja, aqui o sucesso é ter um imóvel, e 0 se não tiver. O fracasso, né, a não ocorrência do evento, é não ter imóvel. Então a gente viu que a gente consegue modelar essa probabilidade de que o y é igual a 1, ou seja, a probabilidade de sucesso, dado os valores da variável x ou das variáveis x, como sendo a média condicional, que é uma função linear. Então é por isso que vem o nome de modelo de probabilidade linear, porque você está modelando essa probabilidade como uma função linear. E a gente viu também que se o y é binário, ele vai seguir uma distribuição de Bernoulli, e aí ele vai ter média P, que é essa probabilidade de sucesso, e variância P, o menos P. Além disso, a gente espera que essa média condicional, que é a probabilidade, ela esteja sempre entre 0 e 1. E vimos também que o modelo de probabilidade linear tem alguns defeitos, como por exemplo, a ausência de normalidade dos termos de erro. No caso do modelo MPL, os termos de erro, o nosso U ou o nosso E, ele vai seguir uma distribuição de Bernoulli. Então, se ele segue uma distribuição de Bernoulli, ele não segue mais uma distribuição normal. Então, ele não tem mais a normalidade dos termos de erro. Além disso, a gente viu também que a variância ela é heterocedástica dos termos de erro. Por quê? Porque a variância do nosso termo de erro ele é P 1 menos P, porque é a variância de uma variável Bernoulli que vai ter essa forma P 1 menos P. Sendo que o nosso P ele é modelado, né? Ele é uma função linear do x, ou seja, valores dos parâmetros e o valor de x. Então, o P depende de x, fazendo com que a variância dependa de x.
Então, se a variância depende do valor das nossas variáveis exógenas, os x, então ela vai ser heterocedástica, não vai ser mais homocedástica. E aí vimos que a gente pode consertar esse problema de heterocedasticidade através do uso de pesos na regressão, em que você pode consertar esse problema, sendo que esse peso também vai ser estimado. Outro problema do modelo MPL é que muitas vezes ocorre em que você estima a sua média condicional, a sua probabilidade, e ela vai dar valores maiores do que 1 e menores do que 0, ou seja, valores negativos e valores maiores do que 1 para a probabilidade. Então você está trabalhando, né, com absurdos. Então isso é outro problema do MPL que aparece quando você estima o modelo. Outro fato que a gente tem que serve para todos os modelos de escolha discreta é que o R2, o R ao quadrado, ele não é mais uma medida de qualidade de ajustamento. Ou seja, a gente não utiliza mais o R2 para medir a qualidade de ajuste do nosso modelo. A gente vai utilizar o pseudo R2. Por fim, no modelo de probabilidade linear, a gente está modelando essa probabilidade como uma função linear dos parâmetros, por exemplo. Então, o valor estimado dos parâmetros está dizendo o efeito parcial. Está dizendo quanto, se a gente alterar o x1, o quanto vai impactar na nossa probabilidade de sucesso. Então você interpreta os parâmetros desse modelo de maneira convencional, assim como você interpretava as estimativas do modelo de regressão linear. Vamos agora relembrar o modelo Logit. Então a primeira classe de modelo que a gente estuda é o Logit. Aqui a gente tem a nossa probabilidade de sucesso e a gente quer modelar ela como uma função g dos parâmetros. Então aqui a gente não está mais utilizando uma função linear dos parâmetros, a gente está utilizando uma função g, que é não linear, para modelar essa probabilidade. E a gente quer que o nosso g assuma valores entre 0 e 1, porque o g é uma probabilidade. Então no modelo Logit, a gente vai escolher como g a função logística. E o que é a função logística? É essa equação aqui, em que você tem 1 sobre 1 mais e elevado a menos beta 0 mais x beta, que é a mesma coisa de se você chamar esse lado aqui de z, e elevado a z sobre 1 mais e elevado a z, que é a acumulada de uma função de distribuição logística. Então você está escolhendo como g a acumulada de uma distribuição logística. E aí na hora que a gente utiliza a FDA logística como sendo a função g, a gente já automaticamente está estabelecendo que a nossa probabilidade vai sempre estar entre 0 e 1. Porque essa função g ela já se comporta dessa maneira, porque ela por si só é uma função de distribuição acumulada. Se ela é uma função de distribuição acumulada, isso aqui sempre é verdade, esses limites. Ou seja, se o valor da sua variável z, que no nosso caso o z ele é o x vezes beta, se essa variável ela vai para menos infinito, a nossa função vai para zero. E se essa variável vai para o mais infinito, a nossa função vai para 1. Então, qualquer valor que você estimar dos parâmetros, o seu valor z vai ser sempre entre menos infinito e mais infinito, então ele vai estar sempre entre 0 e 1. Então, automaticamente você já está forçando, né, já está levando em conta a probabilidade condicional vai estar sempre entre 0 e 1. Então não tem mais aquele problema que tinha no modelo MPL, que você teria probabilidades negativas e probabilidades maiores do que 1. E aí a gente viu também que o modelo Logit e o Probit também,
ele pode ser derivado de uma variável latente. Então você teria como definição de variável latente um y estrela, que é uma função linear nos parâmetros e tem um certo termo de erro. E você teria que, se essa variável latente ela tem valores positivos, então a sua variável y seria igual a 1. Se a variável latente, o y estrela, for negativa, então a sua variável y seria 0. E aí a gente consegue desenvolver esse modelo de variável latente e chegar no seguinte resultado, em que a probabilidade de sucesso condicionada aos valores de x é igual a uma função g nas variáveis e nos parâmetros, em que g é a função de distribuição acumulada logística. Então, o intuito dos modelos de resposta binária é explicar o efeito de xj, qualquer variável explicativa, na probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade de y ser igual a 1 dado x. E aqui a gente tem as interpretações dos parâmetros, né, e o efeito parcial. A nossa função g, ela não é linear. Então a interpretação dos parâmetros βj são diferentes dos modelos lineares, como no caso do modelo de probabilidade linear. Então aqui a gente vai ter dois casos. O primeiro caso a gente tem que essa nossa variável, ela é uma variável contínua ou aproximadamente contínua. Se esse for o caso, o efeito parcial de mudanças na variável xj na probabilidade de sucesso, ou seja, a gente está interessado nessa derivada, então essa derivada parcial, a gente vai aplicar a regra da cadeia e vai obter o g vezes o βj, em que esse g minúsculo, ele é a derivada do g maiúsculo com relação a z, que é a função de densidade de probabilidade. Então você tinha a função de distribuição acumulada, e aí quando você derivar a distribuição acumulada, você tem a densidade, função densidade de probabilidade. E a função de densidade de probabilidade, ela é sempre positiva. Então, o valor do efeito parcial, ele vai depender desse valor da função de densidade de probabilidade, que depende de todos os valores de x e todos os valores de beta, além do βj. Então, por exemplo, quando você estima o modelo e você encontra o valor do beta 0, o valor do beta 1, o valor do beta 2, por exemplo, então vamos colocar aqui 0,5, menos 1 e 2. Então, se a gente tivesse um modelo de probabilidade linear, a gente teria que, se a gente aumentar a primeira variável, x1, em uma unidade, a gente ia diminuir a nossa probabilidade em menos 1. Se a gente aumentasse a variável x2 em uma unidade, a gente ia aumentar a probabilidade de sucesso em 2 unidades. Aqui, além desses valores dos parâmetros estimados, a gente também tem que calcular esse valor de g minúsculo. A gente também tem que calcular esse valor e o βj. Então, se você tiver somente essas estimativas, o que é que você pode concluir? Você pode concluir que, por exemplo, o beta 1 ele é negativo. Se ele é negativo e esse aqui, esse g é sempre positivo, com o negativo do βj, então tudo isso aqui vai ser menor do que zero, negativo. Então quer dizer que essa nossa derivada, ela é negativa. Então quer dizer que aumentos na variável x1 vão diminuir a probabilidade de sucesso. Enquanto a gente não sabe, a gente precisa calcular esse valor aqui. E o beta 2 seria positivo, então esse lado é positivo e esse aqui é positivo, resultando que a nossa derivada seria positiva. Então quer dizer que aumentos
em x2, iria aumentar a nossa probabilidade de sucesso. Então é isso que os parâmetros vão dizer. Eles vão dizer o sinal desse efeito parcial, mas não a magnitude. Porém, no caso de efeitos relativos, se a gente pegar esses dois efeitos parciais, dividir um pelo outro, a gente teria no final só o valor dos parâmetros. Então a gente poderia comparar os efeitos relativos de duas variáveis. Outro caso que a gente tem é quando o nosso x ele é uma variável binária. Ou seja, o nosso xk ele é 0 ou 1. Se ele é uma variável binária, a gente pode calcular o efeito parcial tomando a diferença do valor da sua função g, permanecendo constante todas as variáveis, quando xk é igual a 1, então aqui é 1, tirando o valor de quando o seu xk é igual a 0. Nesse caso aqui, esse último termo que é mais beta-k xk, o xk seria igual a 0 e todo o termo seria igual a 0. Então ficaria apenas o beta-k menos 1 e xk menos 1. Essa diferença aqui vai dar o efeito parcial de quando você sai do xk0 para o xk1. E esse efeito também vai depender dos outros valores, né, de x. Vai depender de todos os valores de x. E a gente pode também ter que esse xk ele não é mais binário. Tem dois valores. Ele pode ser uma variável discreta assumindo n valores. Então, por exemplo, se você quer saber o efeito do xk quando ele é igual a um valor, por exemplo, ck, para quando o xk for igual a um ck mais 1, você aplica o mesmo raciocínio, porém você vai sair do ck para o ck mais 1. Então aqui tem um erro de digitação, que tem ck menos 1. Então vamos apagar isso aqui. Então você vai sair aqui do ck e vai para o ck mais 1. Então o efeito vai ser calculado dessa forma. E também vai depender dos valores de x, porque aparece aqui, aqui e aqui em todos esses. Ok? E como é que a gente estima o modelo Logit? A gente estima o modelo Logit, assim como o Probit, pelo método da máxima verossimilhança. E o que é o método da máxima verossimilhança? Você monta a função de distribuição da sua variável y, que no nosso caso, a nossa variável y, ela vai ter uma distribuição de Bernoulli. Então a FDP dela é dessa forma, em que esse valor aqui é P de x, por exemplo, né, elevado a yi vezes 1 menos P de x elevado a 1 menos yi. Então, se o yi é igual a 0, esse termo aqui vai ser igual a 1. Então, você vai ter essa probabilidade. E aqui em cima vai ser igual a 1, né? Então, vai ser 1 menos P de x. Então, a probabilidade do y ser igual a 0, né, dado x, é igual a 1 menos P de x, que é o que a gente veio modelando. Caso o y seja igual a 1, aí o lado esquerdo aqui vai ser P de x, e esse lado direito aqui vai ser igual a 1. Probabilidade quando y é igual a 1, dado x, é igual a P de x. Então é isso que essa função aí de densidade quer dizer. Se você aplicar o logaritmo nessa função de cima, os expoentes vão cair, você vai ter essa seguinte equação. E aí você sabe que, como o g está sempre entre 0 e 1, o ln de g é bem definido. E ele vai ser sempre negativo. E se você somar em cada observação, numa amostra de tamanho n, você vai ter essa equação, que é a log verossimilhança de uma amostra de tamanho n, que é o somatório desse LI, que é aqui em cima
essa equação. Então, se você somar isso em todas as observações, você tem a log-verossimilhança. E o que é o estimador de máxima verossimilhança? O estimador de máxima verossimilhança é o valor de beta-chapéu, aqui no caso é beta-chapéu, é o vetor, né, de todos os parâmetros, do beta 0, beta 1 até o beta k, que vai maximizar essa função aqui de cima, a log-verossimilhança. E aí a gente chama ele de estimador logit. E aí os estimadores de máxima verossimilhança, eles são consistentes, eles são asintoticamente normal e eles também são eficientes. Então essa interpretação das estimativas vai servir para o logit e também para o probit. Então também serve para o probit. E aí a gente vai ter o que a gente chama de porcentagem corretamente prevista. A porcentagem corretamente prevista é você ver o grau de perfeição com que você está conseguindo prever os valores do seu modelo. Então, por exemplo, você define essa variável y-chapéu, que vai ser igual a 1, quando o valor de g na observação i for maior ou igual a 0,5. E o y-chapéu vai ser igual a 0 quando esse valor de g for menor do que 0,5. Então você vai estimar o seu modelo, aplicar na função g, no caso do logit, a FDA da função logit, e aí vai ter um certo valor que você vai ver se ele é maior ou igual a 0,5 ou, no caso, menor do que 0,5. E aí vai atribuir esses valores 1 e 0. Então a gente diz que você acerta quando você estimou, deu maior do que 0,5, por exemplo, e você diz que o valor de y-chapéu é igual a 1. Você vai acertar quando o seu y real dos dados for realmente igual a 1. Então, se você preveu que o y seria 1, porque o valor dele aqui é maior do que 0,5, e ele realmente é 1, você acertou. Se você preveu que ele era igual a 0 e ele era 1, você errou. E você vai acertar também quando você prevê que o y vai ser igual a 0 e ele de fato é 0. E aqui você está acertando. E aí você vai pegar a quantidade de vezes que você acertou. Então, por exemplo, se isso aqui aconteceu A vezes, isso aqui aconteceu B vezes, a porcentagem corretamente prevista vai ser igual ao quê? A quantidade de acertos A mais B dividido pela quantidade total, que é o tamanho da amostra, N. Então, dos N casos, você acertou A mais B. Porém, a porcentagem corretamente prevista, ela tem alguns problemas. Então, por exemplo, pode ser que você consiga acertar muito dos casos em que o y é igual a 0, mas os casos em que o seu y é igual a 1, você não consegue acertar nenhum deles. Então, pode ser que o fato de você ter acertado muitos desses faça com que o seu percentual corretamente previsto seja elevado, porém você não está conseguindo de maneira nenhuma explicar ou acertar esse caso. Então quer dizer que isso aqui não é realmente muito alto. Você está explicando apenas um caso, no outro não. E aí o nosso modelo não serviria para prever, por exemplo, y igual a 1. Outra queixa que a gente tem é o caso do uso do limite como 0,5. Então aquele limite que a gente define se o nosso y vai ser igual a 1 ou a 0, a gente utiliza 0,5 pelo fato de ser razões iguais, né? Então você tem um evento aleatório em que y vai ser igual a 0 ou a 1, então você vai ter que a probabilidade
do y ser igual a 0 é igual a 0,5, assim como a probabilidade do y ser igual a 1. Então a mesma coisa isso aqui seria, por exemplo, no caso de cara ou coroa. Se a gente tem um evento aleatório que é jogar uma moeda, e aí a moeda pode dar cara ou coroa, a gente tem que a probabilidade de sair cara é 0,5 e a probabilidade de sair coroa é 0,5. Então é por isso que a gente utiliza o limite 0,5, quando as chances aqui no caso são iguais. Porém, o que é que pode acontecer? A gente pode ter que na nossa amostra um dos resultados, y ser igual a 0 ou y ser igual a 1, possa ser bastante improvável. Vamos supor que na nossa amostra a quantidade de y igual a 1 é apenas 8% da nossa amostra. Então quer dizer que 92% da nossa amostra é y ser igual a 0. Então pode ser que a gente nunca consiga esse y chapéu ser igual a 1 pelo fato de a gente nunca conseguir o g ser maior ou igual a 0,5. Pois essa probabilidade aqui de y ser igual a 1 nunca vai ser maior do que 0,5. E aí uma das alternativas é utilizar como esse limite em vez do 0,5, a gente pode utilizar o limite 0,08, que é o que é o 8%. Então, se a gente fizer isso, a gente pode ter muito mais êxitos nesse cenário em que a gente quer ter um y chapéu igual a 1, ou seja, a gente quer acertar esses casos em que o nosso y é igual a 1, porém a gente vai provavelmente cometer mais erros quando a gente quer acertar em que o nosso y é igual a 0. E por fim, existe outra forma de definir esse limite, que é você fazer com que... fazer o que? Você define um certo limite tal, um valor entre 0 e 1, que vai fazer com que, depois que você define um limite tal, essa fração de y chapéu igual a 1 seja igual ou aproximadamente 0,08. Outra medida aqui da qualidade do modelo é o que a gente chama de pseudo R2. Então existem vários tipos de pseudo R2 ao longo da literatura de econometria para modelos de escolha discreta, porém a gente vai utilizar aqui como base o do McFadden de 1994. Então o pseudo R2 do McFadden ele vai utilizar essa seguinte forma: 1 menos esse L, o R, que quer dizer que a log verossimilhança do modelo irrestrito, ou seja, esse L de cima é a log verossimilhança do modelo que você estima, dividido pelo L0, que esse L0 está simbolizando o modelo restrito, ou seja, a log verossimilhança do modelo somente com intercepto. Então você está estimando dois modelos, um com K betas e K variáveis explicativas, e você vai estar estimando outro modelo com um beta 0 apenas. Então você vai calcular a log verossimilhança desse modelo que você estimou e vai dividir pela log verossimilhança desse modelo com um intercepto apenas. E aí nós temos que a log verossimilhança do modelo irrestrito ela é sempre menor ou igual ao do modelo restrito. E ela vai ser igual, né? A igualdade ocorre quando as suas covariadas elas não têm poder explicativo. Então, quando as suas covariadas não estão explicando o seu modelo, você tem que colocar elas e colocar nenhuma delas, ou seja, só intercepto, é a mesma coisa. Então, nesse caso, as duas log verossimilhanças são iguais. E aí, se elas são iguais, o seu pseudo R2 é 0. Em geral, a gente espera que a log verossimilhança do modelo irrestrito seja estritamente menor do que só com intercepto. Assim, o nosso pseudo R2 vai ser sempre maior do que 0. Por fim, a gente tem um conceito de efeito marginal médio. O efeito marginal médio ele é a média dos efeitos marginais em cada observação.
E aí você vai ter dois casos. O primeiro caso é que a sua variável x é contínua. Se o seu xj é contínuo, você vai calcular o efeito marginal médio, sendo o quê? Você vai pegar o efeito marginal da variável xj em cada observação. Então, o que é o efeito marginal da variável xj? Você pode voltar aí na aula ou ver no PDF que você vai ter que é essa derivada com relação a xj, vai ser o g x beta vezes o beta j. Aqui no caso é estimado, né? Efeito estimado. Então você está querendo pegar esse efeito em cada observação e tirar a média dele. Então como é que você faz? Você soma nas n observações o efeito marginal. Aqui não é tio, é chapéu. E aí você vai pegar tudo isso aqui e dividir por n, ou seja, tirando a média. Ou seja, o efeito marginal médio é a média dos efeitos marginais. E aí o outro caso é se o seu xk ele é discreto. Ou seja, você está querendo calcular o efeito de quando você sai do xk igual a ck para quando você vai para o xk igual a ck mais 1. Então aqui também está errado de novo, tem um menos 1 aqui, vamos apagar. Então você vai calcular como sendo essa diferença aqui, que é o efeito parcial, que é o g no xk sendo igual a ck mais 1, menos o g no xk sendo igual a ck. É o efeito parcial. E aí você soma isso em todas as observações, divide por n e você vai ter a média. Então esse aqui vai ser o efeito marginal médio. Então o que é interessante desse efeito marginal médio, quando você trabalha com xk sendo discreto, é que você já está calculando, por exemplo, se você tem que xk é igual a 0 e 1, em que o xk sendo igual a 1 é o que? É participar de um treinamento. Participou de um treinamento. Então, por exemplo, o nosso P, y ser igual a 1, dado x, a probabilidade de sucesso é a probabilidade de a pessoa estar na força de trabalho. Então, esse efeito marginal médio da nossa variável xk vai calcular o quanto aumenta em média na probabilidade de estar na força de mercado, dado que a pessoa participou de um treinamento. Então, está vendo o efeito de participar de um treinamento na probabilidade de estar empregado.